Olá, meus amigos! Meu nome é Leonardo Torres e estaremos juntos nas próximas aulas, onde iremos estudar o que? A Lei 8.112 de 90. A Lei 8.112 de 90, uma lei federal que representa o quê? O regime jurídico dos servidores públicos civis federais. Eu repito, o regime jurídico que os regerá em breve. Como assim em breve? Você, futuro servidor público civil federal. Essa lei é uma lei que tem 253 artigos, mas não se assustem. Em que pese o fato de ser uma lei generosa, uma lei extensa, não é toda a lei que interessa. Se vocês notarem, não são todos os pontos desta lei que as bancas questionam. Então focaremos naqueles pontos principais, naqueles pontos tradicionais, que são os campeões de audiência em prova. Colegas, preparação para concurso público é muito mais qualidade do estudo do que quantidade. Então não adianta você perder uma vida inteira conhecendo a lei toda. É fundamental que você foque naqueles pontos principais, que são os campeões de audiência em prova. E para tanto estamos aqui. Tudo bem, gente? Só que antes de verificarmos a Lei 8.112, é fundamental que façamos uma breve introdução para que vocês compreendam com exatidão o campo onde estarão pisando. Legal? E vocês notarão que em minhas aulas eu terei uma preocupação muito grande em que vocês tenham um manual caseiro bem organizado, com mapas mentais, com observações, numerado. Por quê? Se você tem esse manual caseiro bem organizado, numeradinho, isso é fundamental para que você faça uma revisão pré-prova, relembrando e fixando os pontos principais. Ah, a prova daqui uma semana. Não terá o tempo hábil de ler a lei toda, não tem tempo hábil. Agora, se você tem um manual caseiro, você dará um passeio agradável por toda a lei, os pontos principais, relembrando e reprisando aí os pontos principais. Tudo bem, gente? Outro ponto importante. É fundamental que vocês leiam também, né, que vocês estudem, façam os mapas mentais, mas que vocês se familiarizem com o texto cru da lei. Por quê? É muito comum que as bancas, simplesmente algumas questões, copiem e colhem o texto cru da lei. Eu tenho certeza. Mapas mentais, manual caseiro, em consonância com a leitura e a compreensão do texto cru da lei, eu tenho certeza que vocês terão sucesso. Legal, gente? Outro ponto importante, ó, eu deixo aqui os meus contatos, para que vocês entrem em contato, lógico, e encaminhem dúvidas, sugestões, críticas. Contato, está aqui o meu contato, ó. Professor Leonardo Torres, o e-mail leonardotorresadv@hotmail.com e o link para o Facebook. Tudo bem, gente? Só não vale mandar vírus, tá? Corrente da amizade, por favor, hein? Ok? Mas é isso aí, ó. Meus contatos para eventuais críticas, sugestões, enfim, e assimilares. Beleza. Amigos e amigas, antes de verificarmos aqui a Lei 8.112 de 90, que eu insisto, hein? É o regime jurídico dos servidores públicos civis federais. Antes disso, uma breve introdução. Aliás, rapidamente, o que é o regime jurídico de um servidor público? É uma lei que regula a vida de um servidor público. Direitos, vantagens, obrigações, penalidades administrativas. Eu insisto, hein? E essa lei aqui, ela só regula o quê? O servidor público civil federal. Só que antes disso, venham comigo, coloquem assim, ponto de número 1. Uma breve introdução para que saibamos quem está obrigado a obedecer os ditames desta lei. Primeiro ponto é o seguinte, o que é um agente público? Agente público. Ponto de número 1 aqui em nosso estudo, agente público. Amigos e amigas, nós sabemos que o Estado, ele é um ser imaginário. O Estado é um ser virtual. Alguém já viu o Estado por aí? Eu nunca vi. O Estado é um ser virtual, é um ser imaginário, inanimado, e ele age representado por pessoas. Verdade. E todo aquele que representa o Estado e exerce uma função pública, ele tem o status de agente público. Eu repito, hein? Todo aquele que representa o Estado e exerce uma função pública, ele tem o status de agente público. Amigos e amigas, não importa como você exerce uma função pública, aprovado em concurso público, eleito pelo povo, nomeado pela tia, designado,
remunerado, não remunerado, permanente, transitório, por um dia, não importa. Se você exerce uma função pública, você é um agente público. E nós temos várias categorias de agentes públicos, várias. Qual delas nos interessa hoje? Essa aqui, ó. Os agentes administrativos. Qual categoria de agente público nos interessa hoje? Essa aqui, gente, ó. Os agentes administrativos. Cuidado, eu insisto, hein? O agente administrativo, ele representa uma das categorias de agente público, não que seja a única. Temos várias outras, temos agentes políticos, militares, particulares em colaboração. Eu insisto, o agente administrativo representa uma das categorias de agentes públicos e é a categoria que nos interessa hoje. Muito bem. Amigos e amigas, quais são as principais características de um agente administrativo? Esses caras têm uma relação profissional com o Estado, relação profissional, e entre eles há uma flagrante relação de hierarquia e subordinação. Eu repito, hein? Eles têm uma relação profissional com o Estado, tranquilo, e entre eles há uma flagrante relação de hierarquia e subordinação. Beleza. E venham comigo, hein? Qual que é a primeira categoria de agente administrativo? Vamos aqui mudar a cor, ó, para dar uma animada. Assim, uau, que animada. Primeira categoria são servidores temporários. Primeira categoria de agente administrativo são servidores temporários. Previsão aqui, gente, ó, artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Servidores temporários, artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Notem o seguinte, que os servidores temporários, eles são contratados com ou sem concurso público, diante de uma situação excepcional. Eu repito, hein? A administração pública contrata um temporário com ou sem concurso, é discricionário, diante de uma situação excepcional. Por exemplo, IBGE, lá o recenseador, temporário com ou sem concurso. Ok. Surto de dengue, o Ministério da Saúde contrata temporários para combater a epidemia dengue com ou sem concurso. Uma situação excepcional. Beleza, por um prazo determinado. E notem o quê? Que o temporário, ele exercerá uma função pública. O temporário, ele exercerá uma função pública. Muito bem. Não é cargo público, não é emprego, é uma função pública. Ok. E notem o quê, colegas? Que o temporário, ele será regido pelo REDA. O que é o REDA? Regime Especial de Direito Administrativo. Eu insisto, hein? Aliás, eu repito, o temporário será regido pelo REDA. O que é o REDA? Regime Especial de Direito Administrativo. Muito bem. E notem que, qual que é a lei que representa o regime especial de direito administrativo dos temporários federais? Essa lei aqui, ó. Lei 8745 de 93. Ela representa o quê? O regime especial de direito administrativo dos servidores temporários federais. Muito bem. Então notem o seguinte, hein? A Lei 8.112, a nossa lei, ela não se aplica aos servidores temporários. Os temporários têm uma lei própria. Na esfera federal, essa lei aqui, ó. Ok? Muito bem. Agora venham comigo. Segunda categoria de agente administrativo. Quem são? Vamos lá. São os empregados públicos. Segunda categoria de agente administrativo são os empregados públicos. Empregados públicos. Colegas, cuidado, hein? O empregado público é previsto onde? Lá no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Normalmente, onde que você encontra o empregado público? Nas estatais. Como assim estatais? Empresas públicas, EPs, e sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil. Onde que você encontra o empregado público? Empresa pública, por exemplo, Correios, e sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil. Muito bem, só um toque, hein? O empregado público, ele não exerce nem cargo e nem função pública.
ele exercerá um emprego público permanente. O empregado público, desde que aprovado em concurso público, exercerá um emprego público permanente. Repetindo, hein? Desde que aprovado em concurso público, exercerá um emprego público permanente. Legal. E cuidado, hein? Qual que é a lei que se aplica ao temporário? Aliás, ao empregado público? É a CLT. Consolidação das Leis Trabalhistas. É a mesma lei que rege o empregado privado. Gente, qual que é a lei que se aplica ao temporário? É a CLT. Consolidação das Leis Trabalhistas. É a mesma lei que rege o empregado privado. Ou seja, o empregado público, mesmo que federal, não é regido pela Lei 8.112. Ela não se aplica aos empregados públicos. Vamos lá. Venham comigo, hein? Terceira categoria de agente administrativo. Vamos lá. São os servidores públicos. Cheguei onde queria, hein? Terceira categoria de agente administrativo são os servidores públicos. Ok. Professor, o que é um servidor público? Gente, servidor público, primeiro, ó, são previstos onde? No artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal também. Legal. Artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. O servidor público é todo aquele que ocupa um cargo público. Olha que simples. Servidor público é todo aquele que ocupa um cargo público. Ok. Então, aquele que ocupa cargo é um servidor. O que é um cargo público? Gente, o cargo público é a unidade mais simples de poderes e deveres da administração pública. Eu repito, hein? O cargo público, ele representa a unidade mais simples de poderes e deveres da administração. Última vez, hein? Cargo público, unidade mais simples de poderes e deveres da administração pública. E você que ocupa um cargo público, você tem o status de servidor. Pensem assim, ó, o cargo público é aqui, ó, um plexo de poderes, uma casinha, que hora está ocupada e hora está vaga. E você que o ocupa, você é um servidor público. Servidor público morre, cargo público vago. Servidor público, ele se aposenta, cargo público vago. Gente, é por isso que concurso público é igual Faustão, é igual missa. Todo domingo tem. Imaginem o número de cargos públicos que não ficam que vagam no Brasil diariamente. Vários, milhares. E se a administração pública não os preenche, em regra por concurso público, o Estado para. Então, concurso público sempre tem. Basta que você se prepare, ok? E venham comigo, ó. O cargo público, detalhem, o cargo público, ele é criado por uma lei formal. O que é uma lei formal? Lei que passa por um processo legislativo. Eu repito, o cargo público, ele é criado por uma lei formal. O que é uma lei formal? Lei que passa por um processo legislativo. Por exemplo, ó, a presidente da República, ela não poderia criar cargos por atos infralegais, por um decreto, por exemplo. Repetindo, a presidente da República, por exemplo, não poderia criar um cargo por um ato infralegal, por um decreto, por exemplo. Qual que é a única norma jurídica hábil, apta, idônea para criar um cargo? Uma lei formal. Lei que passe por um processo legislativo. Atos infralegais, eles não criam cargos públicos. Beleza? E cuidado, hein? O cargo público, colegas, ele pode ser um cargo público em comissão, um cargo em comissão, ou pode ser um cargo público efetivo, tranquilo, efetivo ou em comissão. Vamos lá, gente, ó. Qual que é a semelhança entre um cargo em comissão e um cargo efetivo? Ambos são cargos públicos. São criados por lei, com denominação própria, com vencimento próprio, com atribuições próprias. E quem os ocupa tem o status de servidor público. É a semelhança. Qual que é a diferença? O cargo efetivo é um cargo permanente, que você só ocupa no Brasil se for aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos. Cargo permanente. E o cargo em comissão, gente, ele é um cargo transitório. É aquele que você dorme empregado, lá com o carnê do Unumilli,
e acorda, foi exonerado. Nem sabia, gente. Cargo em comissão é transitório. Livre nomeação e livre exoneração. E o cargo efetivo é um cargo permanente, que você só ocupa se for aprovado em concurso público. Não importa qual cargo você ocupe, em comissão ou efetivo. Você é um servidor público. Muito bem. E qual que é a norma que se aplica, por exemplo, aqui a um servidor efetivo? É o estatuto. Estatuto ou regime jurídico. Estatuto ou regime jurídico. É uma lei que regula a sua vida. Muito bem. E o comissionado, gente, cuidado, hein? A ele se aplica um regime híbrido. Como assim híbrido? Se aplica o estatuto, o mesmo que rege o efetivo, e também se aplica a CLT. Tudo bem, gente? Então a ele se aplica tanto o estatuto quanto a CLT. Calma lá então. Servidor público efetivo é o estatuto que o rege de ponta a ponta. Boa. E o comissionado, a ele se aplica o estatuto e também a CLT. E cuidado, hein? Para cada esfera de poder, há um estatuto próprio. Há uma lei que representa o quê? O estatuto dos servidores federais. Há uma lei que representa o estatuto, o regime jurídico dos servidores municipais e também estaduais. Cada estado e cada município tem uma lei própria que regerá os seus servidores. Cuidado porque, atenção, gente, essa lei aqui, ela só se aplica a quem? Vamos lá. É o regime jurídico ou estatuto, tanto faz, é o regime jurídico ou estatuto dos servidores públicos civis federais. É o regime jurídico de quem? O estatuto ou regime jurídico dos servidores públicos civis federais. Detalhe, hein? Essa lei não se aplica aqui a temporários, não se aplica. Esta lei não se aplica a empregados públicos. Só se aplica a quem? Aos servidores públicos. E não qualquer servidor público. Ao servidor público civil federal. Não se aplica a militares, não se aplica a servidores civis estaduais e nem municipais. Última vez. Só se aplica aos servidores públicos civis federais, você em breve. Ok? Só que a banca é do mal. O examinador é do mal. Ele não transa, ele é do mal. Ele afirmará que essa lei ela só se aplica aos servidores públicos efetivos. Certo ou errado? Venha comigo aqui, ó. Uma questão de prova exatamente sobre isso. A banca é do mal, gente. O prazer do examinador é que você erre. Venha comigo, ó. Opa, venha comigo aqui. Cadê você? Não, não é aqui. Aqui, ó. Olha a questão da PRF, hein? O regime estatutário, como instituído pela Lei 8.112 de 90, nossa lei, abrange somente os servidores titulares de cargos efetivos. Certo ou errado? Errado, totalmente errado. Notem o seguinte, que essa lei aqui, gente, ela se aplica a quem? Aos servidores públicos civis federais, que ocupem cargos públicos, ou cargos em comissão, ou cargos efetivos. Eu concordo. Esta lei se aplica de ponta a ponta, de cabo a rabo a quem? Ao servidor público efetivo, que ocupa um cargo público permanente. E parcialmente se aplica também ao comissionado. Por que parcialmente? Porque a ele também se aplica a CLT. Então essa questão é errada, é falsa por quê? Ela se aplica aos servidores públicos civis federais efetivos e comissionados. Ok? Muito bem. Professor, ok. Onde que eu encontro um servidor público civil federal? Venham comigo, ó. Venham comigo. Coloque assim, 2. Onde que você encontra os servidores? Onde que você encontra os servidores públicos civis federais? Vamos lá, gente, cuidado, ó. Servidores públicos civis federais, você os encontra onde? Gente, o artigo 1º da Lei 8.112, ele responde a nossa pergunta. Onde que você encontra servidores públicos civis federais? Venham comigo, ó. De acordo com o artigo 1º da Lei 8.112, você encontra o servidor público civil federal, primeiro aqui, ó, na administração pública,
direta da União. Na administração pública direta da União, digo, nos órgãos públicos da União, você encontra servidores públicos civis federais. Cuidado, hein? O que é administração pública direta? É aquela administração pública realizada pelos entes centrais. Só que muito cuidado, por quê? Você só encontrará servidores públicos civis federais na administração pública direta da União. Dos estados não, dos municípios não e do DF não, da União, órgãos da União. E cuidado, hein? Você encontra servidores públicos civis, gente, nos órgãos públicos dos 3 poderes da União. Então vem comigo, ó. Você encontra servidores públicos civis nos órgãos públicos do Poder Executivo da União. Por exemplo aqui, ó, Polícia Federal é um órgão público do Poder Executivo da União, administração direta. Lá nós temos servidores públicos civis. Legal. Federais. Nos órgãos públicos do Poder Judiciário da União, por exemplo aqui, gente, ó, TRF. Lá nós encontramos servidores públicos civis, federais. Nos órgãos públicos do Poder Legislativo da União, por exemplo aqui, ó, os servidores do Senado Federal, a eles se aplica a Lei 8.112. Legal, e cuidado, hein? Nós temos aqueles 2 órgãos que não integram nenhum poder. E lá você também encontra servidores públicos civis federais. Aqui, ó, Ministério Público da União, esse órgão, o MPU, é um órgão público da União, a administração direta, só que ele não integra nenhum poder, é um órgão independente. E o TCU, o Tribunal de Contas da União, é também um órgão da União, a administração direta, e lá nós temos também o quê? Servidores públicos, ok? Cuidado, gente. Essa lei aqui, digo, a Lei 8.112, ela só se aplica aos servidores públicos. Ela não se aplica aos membros de poder. Por exemplo, ao Procurador da República, por exemplo, ao senador, por exemplo, ao magistrado. Essa lei não se aplica à alta cúpula, ela não se aplica aos membros de poder, aos magistrados, aos parlamentares. A eles se aplicam leis específicas, ok? Muito bem. E vem comigo, ó. Você também encontra servidores públicos civis federais onde? Aqui, ó. Em algumas entidades da administração pública indireta. Em algumas entidades da administração pública indireta. Vem comigo, ó. Em que entidades da administração pública indireta você encontra servidores públicos? Aqui, ó. Nas autarquias federais você encontra servidores públicos civis federais. Autarquias federais. Por exemplo, aqui, no IBAMA. Por exemplo, aqui, ó, no INSS. Ok. E por fim, colegas, vocês também encontrarão servidores públicos civis federais nas fundações públicas federais, que também são entidades que integram a administração pública indireta. Vocês também encontrarão servidores públicos nas fundações públicas federais. Gente, por exemplo, aqui, ó, o IBGE, ele é uma fundação pública civil, aliás, o IBGE é uma fundação pública federal. Lá você também encontra servidores públicos. Outro exemplo, a FUNAI é uma fundação pública federal. Lá você também encontra o quê? Servidores públicos. Tudo bem, gente? Então, basicamente isso, ok? Vamos aproveitar o gancho para que possamos aqui nos familiarizar ao texto cru da norma. Venham comigo, vamos aqui apreciar a norma em sua literalidade, ó. Opa! Aqui, gente, ó. Esta lei, artigo 1º, ó. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, órgãos da União, administração direta, dos 3 poderes, mais TCU e mais MPU, muito bem, das autarquias, por exemplo, INSS, ok, inclusive as de regime especial, por exemplo, uma agência reguladora é uma autarquia especial, servidores públicos, ANAC, ANTT, por exemplo, legal, e das fundações públicas federais, beleza. Por exemplo, IBGE, FUNAI, FUNASA, ok? Muito bem.
FUNASA é a Fundação Nacional de Saúde. Eu fiz estágio na FUNASA em 2001, verdade, faz tempo. Eu fui campeão de mini sinuca. Que legal, muito bem. E vem comigo, ó. Artigo 2º. Para efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Ponto. Artigo 3º. O cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas ao servidor. Gente, o cargo público é a unidade mais simples de poderes e deveres da administração pública. E quem ocupa é um servidor. Boa! E nota o seguinte, hein? Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei. Cuidado, hein? Criação por uma lei formal, lei que passa por um processo legislativo. Denominação própria, por exemplo, técnico judiciário, muito bem. Vencimento pago pelos cofres públicos. O vencimento, verificaremos mais para frente, que é a retribuição pecuniária para quem exerce um cargo público. Português claro, retribuição em grana, em dinheiro, para quem exerce um cargo público. Muito bem. Com vencimentos pagos pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Tranquilo. E por fim, colegas, notem o que? Artigo 4º. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Tudo bem, gente? Muito bem. E voltemos aqui ao nosso manual caseiro. Cuidado, manual caseiro, cadê você? Fofo, tá aqui? Muito bem. Gente, cuidado por quê? Venham comigo, ó. Coloquem assim, observação. Gente, observação, elas salvam vidas, hein? Observação. Observação. O que é o quadro de pessoal? O que é o quadro? Quadro de pessoal. Gente, quadro de pessoal é o conjunto de cargos públicos que integra a estrutura daquele órgão ou daquela entidade pública. O que é o quadro de pessoal? É o conjunto de cargos públicos, quadro de pessoal, é o conjunto de cargos públicos que integram a estrutura ou de um órgão ou de uma entidade pública. Repetindo, hein? O que é o quadro de pessoal? É o conjunto de cargos que integra a estrutura ou de um órgão ou de uma entidade pública. Muito bem. E venham comigo. Coloquem assim, ó. Ponto 3. Vamos aqui deixar linkado esse ponto para a próxima aula. Ponto 3. Qual que é o ponto 3 que iremos aí destrinchá-lo? Esse aqui, gente, ó. Provimento de cargos públicos. Provimento de cargos públicos. Galera, o que nós verificaremos na próxima aula? Que o provimento de cargos públicos é o ato pelo qual a administração preenche um cargo público vago, indicando o seu ocupante. Eu repito, colegas, o que é o provimento de um cargo público? É o ato pelo qual a administração pública preenche um cargo público vago, indicando o seu ocupante. Note o seguinte, conforme eu disse, o cargo público está lá, inerte. Ora está vago e ora ocupado. E quando a administração pública o preenche, indicando o seu ocupante, ela realiza o provimento do cargo público. Tudo bem, gente? Muito bem. E na próxima aula verificaremos o quê? Quais são as formas de provimento. Paro por aqui então, paro por aqui. Muita paz a vocês, bons estudos, um beijo no coração e até a próxima aula. Obrigado.